Bem, pessoal, AVC infarto, das principais causas de morte no mundo, é uma causa evitável, mas a gente sabe que desafia a ciência e eu vou explicar por quê. Né? Em primeiro lugar, quando você olha nas últimas décadas, o que mais matou a população brasileira e mundial, AVC infarto. Então, quando eu falo isso, o que acontece? Toda vez que a gente pensa em um problema de saúde público com tanta relevância, a gente sabe que toda a indústria farmacêutica, os médicos, os pesquisadores, eles estão com os olhos voltados para isso. E realmente, nos últimos anos, a gente teve grandes avanços no entendimento e na compreensão dessas doenças. Por isso que quando você olha dentro da medicina, dificilmente você vai ver uma área mais organizada, planejada e com muitos estudos grandes, multicêntricos, sobre medicação, sobre quando você trata, com uma parte cardiovascular. Então, hoje em dia, se você for no médico, né, ele vai medir sua pressão, ele vai dizer, baseado em guideline, quando você começa a tomar remédio de pressão, a partir de que nível é a sua pressão, quando faz mapa. Então, assim, a organização, baseada em evidência dessas áreas, ela cresceu muito. No caso do AVC, é semelhante, porque a lógica é muito semelhante, os fatores de risco são semelhantes, é hipertensão, é diabetes, é obesidade, né? E se você olha todas essas áreas, né, o avanço na parte medicamentosa foi muito forte. A obesidade, por exemplo, essas canetinhas emagrecedoras, é porque quando a gente está no meio de uma revolução, a gente acaba não percebendo tão. Quanto tempo passa, a gente percebe, né? A canetinha emagrecedora vai revolucionar o tratamento da obesidade. Já revolucionou, mas está muito claro o impacto populacional que vai ter, né? A população está conseguindo emagrecer de forma mais simples, com baixo efeito colateral, e isso vai ter impacto na incidência de AVC infarto, mas isso vai demorar décadas para a gente perceber, porque é uma doença crônica, né? Outro desafio muito forte que a gente tem no caso do AVC infarto, né, é a parte da reabilitação. Tanto a reabilitação do músculo cardíaco, como a reabilitação de um cérebro pós um AVC. Aquelas áreas, né, baseado na estimulação de células-tronco e outras coisas, elas não foram muito para frente. Eu sei que ainda tem estudos em andamento, mas não foi algo tão revolucionário para a gente dizer que mudou como a gente imaginava no início, mas tem muitos estudos ainda correndo sobre essa área. Né? Na parte cardíaca também houve um crescimento muito grande quando a gente fala no AVC e na parte cardíaca, né? De tratamentos endovasculares, né? Para desobstruir, às vezes, um vaso do cérebro fecha. Hoje em dia, no país quase inteiro, todas as cidades, todas as capitais, você vai encontrar médicos especializados a desobstruir tanto o vaso do cérebro como o vaso cardíaco, né? As medicações para desobstruir o vaso do cérebro e cardíaco também. Por isso que a gente fala muito a importância do tempo porta-agulha, né? O tempo que o paciente, o mais rápido que ele puder chegar numa emergência, ou ser atendido pelo SAMU, ser identificado sinal e sintoma de AVC. Por isso que eu tenho muito vídeo aqui sobre isso, sinal e sintoma de infarto. Esse tempo que chega a emergência, você consegue fazer esse tratamento ou com remédio ou endovascular, desobstruir o vaso e salvar o cérebro do paciente, os neurônios e salvar o músculo cardíaco também, tá bom? Mas falta muito ainda avançar. Hoje em dia eu digo para todo paciente, quanto antes você começar a pensar em evitar esse infarto, melhor. Tem que ser desde a juventude, evitar obesidade. Obesidade na adolescência vai ter um impacto na morte precoce do paciente na fase adulta. É difícil a gente fazer esse link de forma instintiva, né? Porque é muitos anos, mas é importante você começar desde cedo. Fazer atividade física é importantíssimo, controle alimentar, evitar ultraprocessados, evitar doce, controle de peso, né? Tudo isso tem que ser bem precoce, pressão arterial. Falei para vocês, dei um exemplo, né? Eu fui hipertenso muito cedo, né? Júlio, depois eu perdi peso, fiz um monte de coisa, mesmo assim, continuo tomando remédio de pressão, remédio de colesterol. Essa consciência de que desde cedo, assim que você identificar uma hipertensão, você tem que tratar ela, assim que você identificar uma dislipidemia, você tem que tratar ela, vai ter impacto lá na frente, tá bom? Não reduz o risco a zero, porque infelizmente tem fatores genéticos que a gente não consegue modificar, então tem um fator genético e tem uma predisposição à hipertensão.